Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos da Escola 7 Ezequiel de Souza Brito, uma escola de ensino médio, um centro estadual de tempo integral. Cá estou eu mais uma vez, professor Manuel Filho Brandão, ou MFB, como vocês preferirem, em mais uma aula do segundo ano. Sejam todos bem-vindos a mais esta aula. Se liguem aí na vinheta. Círculo e circunferência, página 74 do livro de vocês. O círculo é formado pela união de uma circunferência com sua região interna. Isso aqui é um exemplo de círculo, certo? Quando eu estou falando de círculo, eu estou falando do interior e do contorno desse círculo, certo? Estou falando de toda essa superfície aqui, que é o que a gente vai abordar já já. Círculo é o interior e o contorno, certo? Quando eu falo de circunferência, que é nesse outro caso aqui, ó, eu estou falando só do contorno. Quando eu falo comprimento de circunferência, eu estou falando só do contorno desse círculo, certo? Vocês têm que diferenciar isso. Aí vamos aqui a primeiro os elementos da circunferência. Ó. O ponto O, que é esse ponto aqui, ó, é o centro da circunferência. Esse ponto O aqui é o centro da circunferência. AB, ó, esse segmento aqui AB é uma corda. É uma corda por quê? Porque ela não passa pelo centro, esse segmento aqui não passa pelo centro da circunferência. Então a gente chama de corda. Aí C, segmento, ó, CF é o diâmetro. É o diâmetro por quê? É o diâmetro porque esse segmento passa pelo centro da circunferência. Se um segmento passa pelo centro da circunferência, eu posso chamar de diâmetro. O segmento aqui, ó, C é o raio. E o raio vai ser o quê? Metade do diâmetro, né? O raio vai ser metade do diâmetro e o diâmetro vai ser duas vezes o raio. CE é um arco, ó. C, também que C é o arco, ou seja, estou considerando aqui, ó, a circunferência só desse tamanho aqui, ó. Estou considerando só essa parte da circunferência, na verdade, certo? Só essa parte da circunferência de C até E. Aí eu chamo de arco. Aí há dois arcos CE, que é esse arco maior aqui, ó, e esse arco menor, que é CF. CE, na verdade, desculpa. CE, esse arco tem esse arco menor aqui e esse arco maior CE, certo? São esses dois arcos CE que tem em uma circunferência. Beleza? Aqui vamos para círculos e suas partes, né? A gente já viu algumas coisas dessas de círculo em trigonometria, mas vamos rever aqui, ó. Setor circular vai ser só essa fatia da pizza aqui, vai ficar mais claro para você. Essa parte pintada aqui vai ser o setor circular. Mas só que sempre num círculo, a gente vai ter esse setor circular aqui menor, que é esse pintado aqui, que é esse preenchido aqui de azul, e o setor circular maior, que é esse em branco. Fiz outras figuras aqui que a gente vai ver melhor isso. Mesma coisa aqui no segmento circular. No segmento circular, a gente vai ter essa parte grifada aqui em azul, que vai ser o segmento circular maior, e essa parte em branco aqui, que vai ser o segmento circular menor. Quando a gente fala de semicírculo, a gente está dividindo o círculo em duas metades, certo? Então ele vai ter, essa aqui vai ser um semicírculo, essa parte aqui grifada de azul vai ser um semicírculo, e essa parte aqui em branco também vai ser um semicírculo, beleza? Quando a gente fala de coroa circular a gente está falando só dessa parte aqui em azul, certo? Ou seja, eu tinha um círculo maior de raio R grande e eu tinha um círculo menor dentro desse círculo maior de raio R minúsculo, certo? Aí eu retirei do círculo maior esse círculo menor. Então restou só essa parte grifada aqui em azul que vai ser a nossa coroa circular, certo? Espero que tenha ficado claro essas partes do círculo e esses elementos da circunferência. Vamos dar seguimento. Agora, comprimento da circunferência, página 74 do livro de vocês. Primeiro, para ficar claro, né, que nessa fórmula, ó, o C é o comprimento da circunferência e R é o raio dessa mesma circunferência, certo? Aí, ó, por que a fórmula começa daqui, ó? Porque foi dessa fração aqui que surgiu o π, certo? Se eu pegar o comprimento aqui, que é o C, né, o comprimento de uma circunferência, e dividir pelo diâmetro, né,
Só lembrando aqui que diâmetro é igual a 2 vezes o raio da circunferência, né? Então, se eu pegar o comprimento e dividir por 2 vezes o raio dessa circunferência, eu vou ter o valor do π, que é aproximadamente 3,14, certo? Então, pode ser de qualquer circunferência. Se eu pegar qualquer circunferência, eu pegar a medida do comprimento dessa circunferência e dividir pela medida de 2 vezes o raio dessa mesma circunferência, eu vou encontrar um valor aproximado do π, certo? Aí é daqui que também surge a fórmula do comprimento da circunferência, porque o 2r vai multiplicando o π, então circunferência fica igual a 2πr. A gente coloca circunferência igual a 2πr para ficar mais fácil da gente lembrar, para a gente lembrar que sempre circunferência vai ser igual, medida de comprimento da circunferência vai ser sempre igual a 2πr, certo? Aí basta a gente substituir o raio aqui dessa circunferência. Vamos aqui para esse exemplo. Vamos calcular o comprimento da circunferência a seguir. Ó. A gente sabe que a fórmula da circunferência é essa, e está bem claro aqui que o raio dessa circunferência aqui é o quê? 7 centímetros. Então, a gente vai substituir o R aqui ó, por 7, que é a medida do raio dessa circunferência. Então, a gente vai ter 2π vezes 7, que é o raio. Então, 2 vezes 7, 14. Aí fica 14π. Aí a gente sabe, né? Todo mundo acredita que sabe, lembra, né? Já viu que π é aproximadamente 3,14. Muitas das vezes a gente pode parar bem aqui em 14π, ou às vezes é necessário a gente fazer essa aproximação aqui do π e encontrar um valor aproximado. Vamos fazer aqui o aproximado. Então, a gente pode fazer essa aproximação aqui, ó, de π, aí eu substituo π por 3,14, ou seja, eu estou fazendo uma aproximação de π. Aí a gente multiplica 14 vezes 3,14, que vai dar aproximadamente 43,96. Aproximadamente porque eu aproximei aqui o π para 3,14. Então, esse resultado aqui é aproximado, beleza? Então, o comprimento da circunferência aqui ó, vai ser 14π centímetros, se eu não fizer essa aproximação. E se eu fizer a aproximação aqui, ó, o comprimento vai ser 43,96, perdão. O comprimento vai ser 43,96 centímetros se eu fizer essa aproximação, ok? Seguindo aqui, ó. Vamos determinar o raio da circunferência cujo comprimento é π raiz de 5, raiz quadrada de 5 metros. Ou seja, ele nem fez uma aproximação do π e nem uma aproximação de raiz de 5. Então a gente vai trabalhar com esses números assim mesmo. Como ele disse que esse aqui é o comprimento, então eu vou substituir c que é o comprimento, por π raiz de 5. E continua igual a 2πr, que é a fórmula do comprimento de uma circunferência, correto? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai deixar desse lado aqui da igualdade, ó, só o R, e o 2π vai dividindo o que está do outro lado da igualdade. Ó. Ficou aqui só o R, e o 2π foi dividindo o que estava do outro lado da igualdade. Aí, ó, eu posso cancelar aqui π com π. Então, deixa eu cortar bem aqui. Deixa eu pegar a canetinha aqui para me cortar. Então, eu vou cortar aqui π com π, cancela, né? Π com π. Aí fica só raiz de 5 em cima sobre 2π. Então, a gente calculou o raio, porque aqui, sendo assim, ó, se eu cancelei o π, não tem como eu simplificar mais aqui, certo? Não tem como eu simplificar aqui, nem preciso eu racionalizar, porque a raiz não está no denominador. Então, já tem uma medida do raio. O raio, nesse caso aqui, vai ser raiz de 5 sobre 2 em metros, né? Porque o nosso comprimento aqui estava em metros, então esse raio aqui também vai estar em metros, que é o que está aqui, ó. Portanto, o raio da circunferência é raiz de 5 sobre 2 metros, ok? Que ficou bem claro isso aqui para vocês. Eu acredito que não é uma novidade, né? Comprimento de circunferência, a gente já começou a calcular lá nos primeiros capítulos, vocês já viram isso, então a gente pode seguir aqui, que eu acredito que vocês não vão ter dúvida não. Mas mesmo assim, se vocês tiverem alguma dúvida, entrem em contato aí no bate-papo ou em conversas particulares, beleza? Vamos seguir. Agora, a área do círculo, página 75. Portanto, a área do círculo é dada por, acho que a maioria de vocês já lembra, já viu que a área de um círculo é πr ao quadrado, certo? A área do círculo, ou seja, falando do círculo aqui, eu estou falando do contorno e do interior do círculo, de toda essa superfície aqui, ó, em azul, e a área dela vai ser πr ao quadrado. Então, a gente substitui o raio aqui, que é o r é o raio, né? O raio elevado ao quadrado.
Aí só lembrando aqui, ó, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Considere um círculo com diâmetro de 6 metros. Calcule sua área. Esse D aqui, ó, esse D é o diâmetro, certo? E diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se o diâmetro, se o exemplo nos deu que o diâmetro é 6 centímetros, 6 centímetros não, perdão, 6 metros, então 2 vezes o raio vai ser igual a 6 metros. Se 2 vezes o raio é igual a 6 metros, esse raio, obviamente, vai ser igual a 3, né? Então, o raio desse círculo é 3. A gente descobriu o raio aqui, né? Não vão confundir, certo? Eu coloquei isso aqui justamente para você não confundir diâmetro com raio, beleza? O raio é 3 metros. Então, a gente vai substituir aqui, ó, na fórmula da área do círculo, o raio por 3, certo? Então, fica aqui, ó, a área do círculo é igual a πr ao quadrado. Então, substituindo o r, o raio por 3, fica π 3 ao quadrado. Π vezes 3 ao quadrado. Então, a gente calcula aqui primeiro essa potência, né? 3 ao quadrado, a gente sabe que é 9. Então, vai ficar o quê? 9 vezes π. Aí a gente pode fazer aquela aproximação, né? A gente substitui o π por 3,14 e multiplica por 9. Então, eu já multipliquei aqui, certo? Então, 9 vezes 3,14, a gente já sabe que vai ser igual a 28,26 metros quadrados. Então, essa daqui vai ser a área desse círculo de diâmetro de 6 metros. E raio, nesse caso, de 3 metros. Beleza? Bem simples, né? Acho que você já conhece isso aqui. Podemos seguir o conteúdo, né? Vamos lá. Agora, ó, coroa, área da coroa circular, página 75. Observe a coroa circular representada abaixo. Coroa, essa parte aqui grifada, acho que é rosa isso aqui, né? Não é vermelho, né? Essa parte aqui grifada em rosa, certo? Ou seja, eu tenho um círculo maior de raio R grande e tenho um círculo menor de raio de R pequeno, certo? Então, ó, a área da coroa circular é diferente, é a diferença, perdão. A área da coroa circular é a diferença entre a área do círculo de raio de maior raio e a área do círculo de menor raio, certo? Ou seja, eu pego a área do círculo maior e retiro a área do círculo menor, vai restar a área da nossa coroa, certo? Então, a área da coroa vai ser o quê? Ó? A área, como π, r ao quadrado, é a área, né? Então, esse aqui é o Rzão grande, essa aqui é a área do círculo maior menos a área do círculo menor, certo? Aí eu posso tirar, ó. Aí eu posso colocar aqui o π, ó. O π que é o fator comum. Você percebe que eu tenho π aqui e tenho π aqui. Então eu coloco esse fator comum em evidência, que é o π, certo? Aí do parênteses fica só o quê? O r grande ao quadrado menos o r pequeno ao quadrado. Por quê? Porque eu tirei o fator comum dos dois elementos aqui em subtração, certo? Eu tirei o π daqui e o π daqui, eu coloquei o π em evidência aqui, coloquei os dois raios se subtraindo aqui, os dois raios ao quadrado se subtraindo aqui. Vocês podem calcular desse jeito aqui ou desse jeito aqui. Eu prefiro desse jeito aqui, mas não tem diferença, certo? O cálculo de vocês vai dar o mesmo resultado se vocês optarem por qualquer uma das duas. Enfim, vai dar preferência de vocês. Vamos seguir aqui. Isso aqui, só relembrando, essa aqui é o que? A área de uma coroa circular, beleza? Agora aqui, ó, área do setor circular, página 75 também, certo? Setor circular, ó, perceba que tem essa parte aqui grifada em rosa, ó, que tem um ângulo alfa, certo? Essa parte aqui grifada é o setor circular menor, e essa parte em branco é o setor circular maior, certo? Sempre uma circunferência vai ter dois setores, um menor e o outro maior, certo? Depende de quantos setores eu dividir, mas no caso aqui sempre vai ter esses dois, certo? Esse setor aqui em rosa é o menor e esse setor em branco é o maior. Aí a gente tem um raio aqui, que eu não atribuí nenhum valor ao raio, né? E tenho a medida do comprimento desse setor. Mas não vem ao caso a medida do comprimento desse setor, certo? O que a gente quer calcular aqui é a área do setor, beleza? Então vamos aqui. Vamos aqui direto ao que nos interessa, certo? Que é a área. Perceba que essa área aqui, ó, é quando a medida do setor, a medida do ângulo do setor tiver em graus. E essa outra aqui é quando a medida do setor tiver em radiano, beleza? Vamos primeiro aqui para essa aqui em graus. O que a gente faz? O que a gente fez aqui, ó? Percebe que existe, ó, eu coloquei aqui, ó, a área do círculo completo, certo? A área completa do círculo aqui embaixo sobre a área do setor que eu quero calcular, beleza?
Aí, ó, esse setor tem um ângulo alfa, certo? Então, eu coloco esse ângulo alfa aqui, certo? Porque eu estou considerando aqui em cima, eu estou considerando só o setor. Então, eu coloco o ângulo do setor aqui em cima. Como aqui eu tenho a área do círculo completo, eu coloco a medida em em graus do círculo completo. Um círculo completo tem 360 graus. Todo mundo sabe disso, né? Então, a gente vai ter duas frações proporcionais. A gente pode fazer aquela regrinha de 3. Mas vamos com calma aqui. Vamos seguir aqui para o próximo passo. Próximo passo eu tenho o que aqui, ó? Eu substituir a área do círculo pela fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado. E a área do setor aqui, que é a que eu quero encontrar, beleza? Aí, ó, esse ângulo alfa aqui eu ainda não atribuí nenhum valor em graus para ele. Então, deixa ele assim. E o 360 graus, deixa ele aqui também, certo? Aí, ó, eu vou deixar aqui, ó, desse lado, a área do setor, né? Que é o que eu quero encontrar. E essa área aqui do círculo, eu vou multiplicar o alfa, que é o ângulo do setor, certo? Então, vai ficar, ó, a área do setor vai ser igual a alfa vezes πr ao quadrado sobre 360 graus. Se esse ângulo aqui, ó, se esse ângulo do setor tiver em graus, beleza? Agora aqui no caso de esse ângulo aqui do setor vir em radiano, né? Certo? Eu coloco aqui as duas áreas em fração, né? A área do círculo completo e a área do setor que eu quero encontrar. Aí aqui eu coloco a alfa, que é a medida do ângulo do setor em radiano. E aí, como a gente sabe que um círculo completo, né, uma volta completa, em radiano mede 2π, certo? Então a gente coloca aqui essas duas frações se o alfa, que é o ângulo do setor, vir em radiano, certo? Aí a gente vai ter também de novo duas frações proporcionais. Então é um primeiro passo de novo é substituir aqui a área do círculo pela fórmula da área do círculo, que é πr ao quadrado, certo? A área do setor fica aqui, alfa fica aqui e o 2π fica aqui. Então, de novo, eu vou deixar aqui, ó, desse lado da igualdade, só a área do setor. Aí, ó, a área do círculo que estava aqui, né, πr ao quadrado, eu vou mandar multiplicando o alfa, que é o ângulo desse setor. O ângulo desse setor em radiano nesse caso aqui, certo? Então, πr ao quadrado vai multiplicar o alfa, que é o ângulo do setor. Então, fica aqui, ó. Fica alfa vezes πr ao quadrado sobre 2π, que já estava aqui, certo? Fica aqui. Aí, a gente vai pegar aqui a canetinha para a gente cancelar π com π, certo? Então, cancela π. Vamos lá, canetinha. Cancela π com π, né? Então, ficou só o que ali, ó. Então, cancelou π com π, ficou só alfa vezes raio ao quadrado sobre 2. Então, essa aqui vai ser a fórmula da área do setor se o ângulo estiver em radiano. E essa outra fórmula aqui, ó, vai ser a área do setor se o ângulo estiver em graus. O ângulo de quem? O ângulo do setor. Espero que tenha ficado claro. Beleza? Vamos seguir aqui. Aí aqui, ó, é área do segmento circular, página 76. Beleza? Aí, observe o segmento circular representado abaixo, em que alfa é o ângulo aqui, certo? Em que alfa é menor que 180 graus, certo? Esse aqui é o cálculo de uma área, de um setor circular, em que o ângulo desse setor é menor que 180 graus, beleza? Aí, ó, note que a área do segmento circular é a diferença entre a área do setor circular, ou seja, primeiro você teria que calcular a área do setor circular, certo? Determinado pelo ângulo alfa, e a área do triângulo tá aqui, AOB, certo? Esse triângulo aqui. Ou seja, para a gente calcular essa área aqui, ó, em rosa, certo? Primeiro a gente tem que calcular a área desse setor e subtrair a área desse triângulo aqui, AOB. É isso que eu descrevi bem aqui, certo? Então é bem simples. A área do segmento circular vai ser igual à área do setor menos a área desse triângulo aqui, que pertence à área do setor, certo? Aí o que sobrar aqui, que vai ser essa área aqui, vai ser essa superfície aqui em rosa, certo? Que vai ser o segmento circular menor dessa circunferência. Eu vou ter, então, a área do segmento. De novo, a área do segmento é igual à área do setor menos a área do triângulo pertencente a esse mesmo setor, certo? Então, a gente vai sobrar só o que? A área do segmento circular, beleza? Pessoal, eu não estou trabalhando muito exemplo, porque nossa metodologia nesse mês vai ser o seguinte, uma aula de conteúdo, certo? Então, eu estou aqui só demonstrando o conteúdo, eu não estou aplicando muito ele, só em alguns exemplos, certo? Só em alguns casos que eu achar
necessário algum exemplo, alguma observação mais clara, certo? Aí um outro professor ou professora vai vir em uma outra aula, ou até eu mesmo, aplicando esse conteúdo, certo? Então, em uma aula é só demonstração de conteúdo e uma outra aula é só demonstração, demonstração de exemplos do conteúdo, aplicando aquele conteúdo, beleza? Então, não estranhe se eu não estiver abordando muitos exemplos nesta aula, beleza? Tudo bem? Vamos seguir. Meu muito obrigado a todos vocês, alunos que estão online presentes nesta aula virtual. Espero de todos vocês muito empenho nas atividades remotas, muita força para seguirmos com essas atividades remotas e bons estudos. Até breve, até a próxima aula. Tchau!